Matemática é legal. Matemática é legal. Bom dia, pessoal. Eu coloquei uma atividade longa para vocês essa semana, né? Vamos começar a fazer a correção dela aqui. Basicamente, ela dá alguns experimentos, né? E pede para vocês fazerem conclusões, né? E há pouco cálculo a ser feito aqui. Tá ok? Então, vamos lá iniciar. O primeiro experimento, né, era para pegar uma vela, apontar os dois lados dela, né? E espetá-la com uma vareta, né? E para ver o que acontece em seguida, ok? Desculpa, esse é o segundo experimento, não é o primeiro. O primeiro é da lixa. Pegar a lixa, né, 180, caso não consiga esse modelo, usar uma lixa de pintor. Esfregue a lixa em um dos lados do bloco de madeira. Enquanto esfregava, o que você percebia na temperatura da lixa e da madeira? Bom, obviamente, quando você lixa, né, um material, ele esquenta, né? Ele produz calor. Então, em relação a essa questão 1, deixa eu aumentar aqui, senão não tem condição. Então, em relação à questão 1, né, podemos dizer que, nesse caso, a temperatura de ambos aumentaram, né? Quando você esfrega, produz calor. As temperaturas, né? 2. Na questão 2, aumente a velocidade ao esfregar o bloco de madeira. O que você percebe na temperatura dos materiais? Se você aumentar o ritmo, né, as temperaturas aumentaram ainda mais. Né? Quanto mais rápido o ritmo, né, mais calor produz. Questão 3. Por que você acha que esse calor é gerado? Então, isso se dá por causa da fricção, né, que existe entre os materiais, nesse caso, né? Então, devido ao atrito entre os materiais que compõem o bloco de madeira e a lixa. Na questão 4, ele pergunta: se não houvesse essa movimentação entre os materiais, haveria o surgimento desse calor? Nesse caso, obviamente que não, certo? Pois as moléculas, né, não se agitariam. Porque quando você provoca essa fricção, né, esse atrito com as moléculas que compõem os materiais começam a ficar agitadas. E é essa agitação que produz calor. Questão 5. Que tipo de transformação de energia é gerada no atrito? Então, basicamente, ali no atrito, né, temos o fato de esfregar, né, é uma energia mecânica, né, que é transformada em energia térmica ou calorífica. Ok? Vamos ao próximo item, aquele exemplo da vela que eu citei anteriormente.
veja aqui o desenho, né? Se eu tenho uma vareta espetando uma vela com as duas pontas acesas, né? Fazendo isso, quais transformações de energia ocorrem no experimento? Ok? Ali, no caso, espera-se que a vela comece a girar. Então, nesse item, espera-se que a energia calorífica, né, da vela é transformada em energia em movimento ou energia mecânica. Como acontece, por exemplo, no motor de um veículo, né? Quando o motor ele queima a gasolina, né, que é um tipo de energia química, né? Durante o procedimento de energia química, ele produz calor, então é transformado em energia térmica, que por sua vez movimenta os pistões do motor, transformando no final em energia mecânica. Obviamente, quando o carro está parado, né, ele tem energia potencial gravitacional, né, e quando ele se movimenta, ele tem energia cinética. Próximo item. Energia mecânica e quantidade de calor. Quanto mais rápido o personagem dos filmes esfregava a madeira uma na outra, maior era o calor obtido, e consequentemente surgiu o fogo. Aquele método para acender fogueira, né? Ao levar um tombo de calça jeans, seu joelho queimava, porque o atrito da calça com a pele em alta velocidade produziu um calor excessivo, machucando a pele. Já o aquecimento produzido ao esfregar as mãos também é resultado do atrito da velocidade em alta velocidade. E esses exemplos são algumas situações que nos possibilitam relacionar a energia mecânica com a energia de calor produzida. Questão 1. Cite outros dois exemplos em que o aquecimento acontece por uma transformação de energia mecânica. Bom, é número 1 de novo. Bom, vamos ver dois casos que acontecem. Iniciar uma fogueira, provocando o atrito entre dois gravetos. Né? Quando eu faço isso, produz calor. Outro exemplo que eu posso usar seria esfregar as mãos para aquecê-las. Como a gente faz normalmente em dias frios, né? Próximo item. 2. Ao se utilizar uma furadeira, percebe-se que a temperatura da broca aumenta. De onde vem a energia para que isso aconteça? Descreva as energias envolvidas no processo e as transições ou transformações que elas sofrem. Bom, ali tem várias energias envolvidas, né? Tem a energia elétrica, mas você vai perguntar, calma aí. Primeiro, de onde vem a energia? Bom, que aquece a broca é o atrito da broca com a superfície que produz o calor. Quanto às transformações envolvidas, né, a energia elétrica, né, que vem da nossa rede elétrica da casa, é transformada em energia magnética, que faz o motor da furadeira girar. Por sua vez, né, a energia magnética do motor, né, é transformada em energia mecânica. E por fim,
a energia mecânica é transformada em energia térmica ou calorífica. Ok? Que faz a broca aquecer. Então são várias transformações que acontecem neste contexto. Próximo item. Calcule a variação de temperatura sofrida por 6 kg de uma substância de calor específico igual a 0,6 calorias por grama grau Celsius, que fica exposta durante 20 segundos a uma fonte térmica que fornece 2.000 calorias por segundo. Ok, então nesse caso, temos que fazer o seguinte. 6 quilos tem 6.000 gramas. Multiplicado por calor específico, que é 0,6, vezes a variação de temperatura, que é ΔT, que é a quantidade de calor, isso aqui, né? É igual a 2.000 calorias por 20 segundos, vezes 20. 6.000 vezes 0,6 dá 3.600, vezes variação de temperatura, que é ΔT, igual a 2.000 vezes 20 dá 40.000. 3.600 está multiplicando, passa a dividir. Então fica ΔT, variação de temperatura, igual a 40.000 dividido por 3.600. Faz a divisão, né? Posso eliminar 2 zeros. Deixa eu cortar 2 zeros embaixo, cortar 2 zeros em cima. Ficou 400 dividido por 36. Portanto, variação de temperatura é igual a 11,11. Dá uma dízima aqui. Deixar só um número depois da vírgula. 11,1 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura sofrida. Próximo item. 4. Um projétil de chumbo perde toda a sua energia cinética ao colidir com uma parede de aço. O que deve ter acontecido com a temperatura do projétil após a colisão? Bom, obviamente, quando o projétil é acionado, né, há uma explosão ali na câmara e na pólvora da bala, fazendo com que ela aqueça muito, né? Mas depois que ela bate, né, e cai ficando em repouso, o que acontece é que a temperatura começa a se reduzir até atingir, né, no caso, a temperatura ambiente. Ok? Atingiu a temperatura ambiente, ela para de esfriar, obviamente. Próximo item. Aqui fala um texto sobre o médico alemão Robert Mayer e o físico James Prescott Joule. Deram a ideia que levou ao conceito de calor que temos até hoje, que é a conservação de energia. Então, tem toda a explicação, né, relacionada à energia potencial gravitacional e à quantidade de calor que existe entre os corpos. Na questão 1, ele pede para explicar as transformações de energia envolvidas no experimento que já foi citado aí acima, né, pelo QR Code. Né, se vocês procurarem, né, o que ele está trazendo. Então, o que acontece ali? Então, já pode concluir, já a questão de novo, né, que a energia potencial é transformada. Deixa eu aumentar aqui.
energia potencial é transformada, nesse caso, né, em energia cinética. E a energia cinética em energia térmica, né, ou calorífica. Na questão 2, ele pergunta: considere um objeto de massa 8 kg e que ele caía de uma altura de 4 metros por 16 vezes. Calcule a quantidade de energia transmitida para a água. Utilize gravidade igual a 9,8 vezes metro por segundo ao quadrado. Desculpa. Então aqui, só um instantinho. Aqui na questão 2, então, eu faço variação, que é o delta, né? A variação de energia potencial, ela vai ser igual a 8, que é a massa, vezes a gravidade, que é 9,8, vezes a altura, que é 4. Mas como ela cai 16 vezes, eu multiplico tudo isso por 16. Então, a variação da energia potencial, multiplicando todos esses valores, chegamos a 5.017,6 joules. Então é só multiplicar que teremos o resultado. Ok? Na questão 3, utilizando a mesma massa da questão anterior, 8 kg, e alterando apenas a altura para 6 metros, determine a quantidade de energia transmitida para a água. É a mesma coisa, só que mudando aqui, ao invés de 4 para 6. Então vai ficar variação da energia potencial é igual mesma massa, mesma gravidade, altura 6 e também por 16 vezes, né? A energia, a variação da energia potencial vai ser igual, multiplicando todos esses valores, dá 7.526,4 joule. Questão 4. O que você observa dos resultados das questões 2 e 3 quando alteramos os dados da altura? Por que isso acontece? Então, ao aumentar a altura de 4 metros para 6 metros, vemos que a variação da energia potencial também aumenta. Ok? Ele faz uma segunda pergunta aqui, qual que é mesmo? Por que isso acontece? Isso ocorre porque a variação da energia potencial é diretamente proporcional à altura. O que isso significa? Quanto maior a altura, maior a variação da energia. Quanto menor a altura, menor será a variação da energia potencial. Ok? Questão 5. Se a alteração ocorrer na massa do objeto, por exemplo, 12 kg, o que consequentemente ocorrerá com a temperatura da água? Então aqui, gente, né, a energia potencial gravitacional
e a temperatura também aumenta, né? Porque também é diretamente proporcional. Pois quanto maior a massa, maior será a energia potencial que será convertida no final, né, em calor. Questão 6. Ou não tem questão 6? Não tem. Vem uma atividade 2, que é a última atividade aqui, e fala sobre outro experimento envolvendo uma latinha, 3 velas, caixa de fósforo, e aqui os procedimentos. Fazendo os procedimentos, ele pergunta o que acontece com a lata de refrigerante, porque isso ocorreu. Ok. Então, deixa eu ver o experimento qual é. Inicialmente, esvazia a latinha de refrigerante, fazendo um furo com uma agulha em sua lateral. Despeje o líquido da lata de refrigerante em uma das vasilhas plásticas. Depois, faça outros 2 furos de lados contrários à latinha, na lateral da latinha. É importante que os 2 furos estejam na mesma altura, tá? Com a outra vasilha plástica contendo água, mergulhe a latinha até que a mesma tenha aproximadamente 1/3 de água. Amarre a linha ou barbante na parte superior da latinha, suspendendo-a a uma altura em que as velas consigam transferir o calor para ela. Acenda-as, espere a água entrar em ebulição e observe o que ocorre com a lata à medida que o vapor de água escapa pelos orifícios. Assim, o que aconteceu com a lata de refrigerante? Por que isso aconteceu? Bom, basicamente ali o que ocorre é a latinha gira, né? Com isso. Conforme o vapor vai escapando, vai formando um movimento ali. Então, pois quando a água ferve, o vapor expulsa o ar dentro das latinhas, da latinha. E quando é colocada água gelada, o vapor se condensa reduzindo a pressão dentro dela. Ok? Questão 2. Aqui, desculpa, aqui esse detalhe. Aqui passou a ser 1 de novo. Questão 2. Quais transformações de energia ocorrem no funcionamento dessa máquina? Bom, ali tem algumas transformações, né, gente? Primeiro, a energia térmica ou calorífica, né? Se transforma em energia cinética, que começa a girar a latinha a partir do momento que a latinha gira. Ok? Questão 3. Por que esse arranjo pode ser chamado de máquina? Seria possível usá-la para realizar alguma coisa útil? O quê? Bom, nesse caso, é a capacidade de transformar a energia calorífica ou térmica, né, gente? Em trabalho útil. A partir do momento que essa energia transforma algo
que seja útil, né? Faça um trabalho útil para você, né? Ela é considerada uma máquina. Exemplo, como, por exemplo, retirar água do poço. Então, quando você cria uma máquina ali, um balde dentro de um buraco com água, corda, leva o balde até lá embaixo, e todo esse trabalho é transformado em um trabalho útil, né? Toda essa energia que ali é utilizada é transformada em trabalho útil para uma finalidade, especificamente. 4. Se colocarmos uma seringa fechada e vazia em água quente na posição vertical, observaremos que o seu êmbolo começa a subir como se uma força o empurrasse para cima. Essa força F aplicada à superfície A do êmbolo exerce uma pressão P, que podemos definir pela fórmula F é igual a P vezes A. No caso, força é pressão vezes área. E o trabalho como sendo W igual a P vezes variação de V. Né? O trabalho é a pressão vezes variação, nesse caso, do volume. Porque os materiais, quando são aquecidos, né, eles tendem a se dilatar. A partir das definições dos conceitos abordados anteriormente, qual é a semelhança entre o êmbolo da seringa, que sobe em um recipiente com água quente, e o fato de o leite começar a subir enquanto ferve em um recipiente? Então, ele quer saber as semelhanças, né? Nesse caso, a água quente fornece calor ao gás na seringa, fazendo aumentar a pressão dentro dela. Né? Aumentou essa pressão dentro dela, o que acontece? Desloca, né? Deslocando o êmbolo da seringa. Ok? E no caso do leite, né? Lembrando aqui, só para no caso da seringa, a água fornece calor ao gás da seringa, fazendo aumentar a pressão dela, deslocando o êmbolo da seringa. E no caso do leite, a temperatura alta faz o leite, o faz se expandir devido à agitação das moléculas. Uma máquina térmica recebe 2,4 vezes 10 ao quadrado calorias e realiza um trabalho útil de 2 vezes 10 ao quadrado joules. Considerando que o trabalho da máquina é obtido isobaricamente a uma pressão de 2 atm, num pistão que contém um gás, determine a variação de volume sofrida por ele dentro do pistão. Ok? Então, nesse caso, temos que dois vezes 10 ao quadrado Opa, 2 vezes 10 ao quadrado é igual a 2 vezes... Cada Tm, ele vale 1 vezes 10 à quinta. Ok? Vezes variação de volume.
Então, 2 vezes 10 ao quadrado é igual. 2 vezes 1, 10 à quinta. 2 vezes 1 é 2. Fica 2 vezes 10 elevado à quinta potência. Vezes variação de temperatura. Só um instantinho. Daí, se 2 vezes 10 à quinta está multiplicando, passa a dividir. Então, vai ficar assim. 2 vezes 10 ao quadrado sobre 2 vezes 10 à quinta. Igual a variação de temperatura. Desculpa, é de volume. Dividindo, eu tenho que dividir o número que está antes do 10, né? 2 por 2 é 1. Mantém a base 10, então eu tenho que fazer o expoente de cima menos o de baixo. 2 menos 5. 2 menos 5 é menos 3, que é igual a variação de volume. Portanto, esse número que está na forma de notação científica, 1 vezes 10 é menos 3. Quer dizer que o 1 é o terceiro número após a vírgula. Então, vou pular para 0,00 e 1 como sendo o terceiro, como é volume, metros cúbicos. Daí temos aqui a solução final deste exercício. Espero que vocês tenham entendido. Matemática é legal. Matemática é legal.